Preparem-se, pois o que vocês estão prestes a descobrir é o método definitivo para superar a procrastinação e agir mesmo sem motivação. Este conteúdo é um guia prático para que vocês destravem sua força interior, transformem disciplina em hábito e comecem a construir a vida que sempre desejaram, um passo de cada vez. A ação deliberada se define por um princípio simples: executar o que é necessário, sobretudo nos momentos em que a vontade se ausenta. É o ato de fazer o que precisa ser feito, não porque você se sente motivado, mas porque é o seu compromisso. É nesse, especialmente quando você não sente vontade, que reside o divisor de águas entre o sucesso e a estagnação. É por essa razão que você deve impulsionar a si mesmo. Sei que alguns podem estar ponderando: mas não é mais produtivo agir quando nos sentimos inspirados? A essa questão, respondo que a inspiração é, sem dúvida, maravilhosa, porém é notoriamente inconstante. Ela surge e se dissipa como o vento. É impossível construir uma vida de sucesso sobre uma base tão frágil quanto a inspiração. Em vez disso, o que você precisa cultivar é a disciplina. A disciplina funciona como a ponte sólida entre seus objetivos e suas conquistas. É ela que o impulsiona a agir dia após dia, independentemente do seu estado de espírito. Permita-me compartilhar uma breve narrativa. Há alguns anos conheci um jovem que almejava se tornar um empreendedor de sucesso. Ele possuía ideias, paixão e grandes sonhos. Contudo, faltava-lhe o elemento crucial: a ação. Ele vivia à espera do momento ideal, da ideia perfeita, do sentimento correto. Um dia, em uma conversa franca, eu o alertei: o mundo não recompensa sonhadores, ele recompensa realizadores. Apresentei a ele o conceito da ação deliberada e o desafiei a dar um passo, por menor que fosse, em direção ao seu objetivo, todos os dias, durante 30 dias. Inicialmente, ele hesitou, apresentando um arsenal de desculpas. Não estou preparado, dizia ele. O mercado não está favorável, argumentava. Mas eu insisti: force-se, haja de qualquer maneira. E o resultado foi notável. Aquelas pequenas ações deliberadas começaram a gerar um efeito cascata. Uma ligação levou a uma reunião, que levou a uma parceria, que culminou em seu primeiro negócio bem-sucedido. A última vez que o encontrei, ele estava à frente de uma empresa multimilionária. Suas palavras para mim foram: o dia em que comecei a me forçar a agir, foi o dia em que minha vida mudou. Veja, esse é o poder da ação deliberada. É o ingrediente secreto do sucesso. É o que distingue os realizadores dos sonhadores, os bem-sucedidos dos meros idealistas. Não estou afirmando que seja fácil. Forçar-se a agir quando a vontade não existe é uma das tarefas mais árduas que você enfrentará. Contudo, é também uma das mais gratificantes. Cada vez que você se impulsiona à ação, está construindo um hábito, está fortalecendo sua força de vontade, está provando a si mesmo que é capaz de realizar coisas difíceis. E isso, meus amigos, não tem preço. Pois aqui está a verdade: o sucesso não procura aqueles que esperam. Ele vem para aqueles que agem. Ele vem para aqueles que se forçam a fazer o que é preciso, mesmo quando, e especialmente quando, não sentem a menor vontade. Pense nisso. Cada grande conquista na história foi o resultado de alguém se forçando a agir. Thomas Edison não sentiu vontade de falhar 1000 vezes antes de inventar a lâmpada, mas ele se forçou a continuar tentando. Martin Luther King Jr. não sentiu vontade de enfrentar a violência e a prisão, mas ele se forçou a lutar pelo que era certo. Esses grandes líderes não esperaram pela inspiração, não aguardaram o momento perfeito. Eles se forçaram a agir dia após dia, ano após ano. E é exatamente isso que eu o desafio a fazer hoje. Quero que você se comprometa com a ação deliberada. Quero que prometa a si mesmo que fará o que precisa ser feito, especialmente quando não sentir vontade. Comece pequeno, se necessário. Force-se a fazer uma ligação de vendas hoje. Force-se a escrever uma página do seu livro. Force-se a ter aquela conversa difícil que vem adiando. Não será fácil. Sua mente criará 1 milhão de desculpas. Ela lhe dirá para esperar até amanhã. Dirá que você não está pronto. Dirá que é muito difícil. Mas eu quero que você ignore essas vozes. Quero que você se force a agir de qualquer maneira.
Porque aqui está o segredo. A ação gera motivação. Quanto mais você faz, mais vontade terá de fazer. Quanto mais você conquista, mais acreditará em si mesmo. E antes que perceba, a ação deliberada não parecerá mais forçada. Ela se tornará um hábito, tornar-se a parte de quem você é. Você se transformará em uma pessoa de ação, um realizador, um conquistador. Alguns de vocês podem estar pensando, mas e se eu falhar? A isso eu respondo, e daí se você falhar? O fracasso não é o oposto do sucesso, é parte integrante dele. Cada falha é uma lição, cada revés é uma oportunidade para se tornar mais forte, aprender mais e fazer melhor na próxima vez. O único fracasso verdadeiro é a inércia. A única derrota real é a desistência. Enquanto você continuar se forçando a agir, você não terá fracassado. Você ainda está no jogo. Você ainda está avançando. E a vida se resume a isso. Não é mesmo? Avançar, crescer, melhorar, tornar-se a melhor versão de si mesmo. E você não pode alcançar isso permanecendo estático. Não pode alcançar isso esperando pelo momento perfeito. Você só pode fazer isso através da ação. Ação deliberada. Portanto, tome uma decisão agora. Comprometa-se com a ação deliberada. Prometa a si mesmo que, a partir de hoje, você fará o que precisa ser feito. Não importa como se sinta. Escreva isso. Declare ao mundo. Conte a um amigo. Torne isso real. Torne isso parte de quem você é. Porque aqui está a verdade. Sua vida nunca mudará até que você mude. Suas circunstâncias nunca melhorarão até que você melhore. E você não pode melhorar sem ação. Ação deliberada. Sei que alguns de vocês estão empolgados neste momento. Estão se sentindo motivados, inspirados. Mas permita-me dizer algo. Motivação não é suficiente. Inspiração não é suficiente. Você precisa transformar essa motivação em ação. Precisa converter essa inspiração em resultados. E é aí que o verdadeiro desafio começa. Porque é fácil se sentir motivado em um ambiente estimulante. É fácil se sentir inspirado ao ouvir uma palestra. Mas o que acontece quando você volta para a sua vida cotidiana, com todos os seus desafios e distrações? É nesse momento que você precisa se forçar a agir. É aí que precisa se lembrar deste momento, deste compromisso que fez consigo mesmo. Veja, o sucesso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Não se trata do que você faz hoje ou amanhã. Trata-se do que você faz dia após dia, semana após semana, ano após ano. Trata-se de se forçar a agir, mesmo quando não vê resultados imediatos. É sobre persistir, mesmo quando o caminho se torna árduo. É sobre avançar, mesmo quando todos os outros desistem, porque aqui está o fato. As pessoas que vencem na vida não são necessariamente as mais talentosas, as mais inteligentes ou as mais privilegiadas. Elas são aquelas que se forçam a agir de forma consistente, persistente e incansável. São aquelas que acordam cedo, mesmo querendo dormir mais. São aquelas que fazem mais uma ligação de vendas, mesmo após um dia inteiro de rejeições. São aquelas que continuam aprendendo, crescendo e avançando, mesmo quando sentem que atingiram um muro. E é isso que eu desejo para você. Quero que você seja essa pessoa. Quero que seja a pessoa que se força a agir, aconteça o que acontecer. Porque a verdade é que você possui grandeza dentro de si. Você tem um potencial que mal começou a explorar. Você tem sonhos que estão esperando para serem realizados. Mas nada disso importa se você não agir. Seu potencial, seu sonho, sua grandeza, todos estão aprisionados dentro de você. E a única maneira de libertá-los é através da ação. Ação deliberada. Então, quero que imagine algo por um instante. Projete-se 5 anos no futuro. Imagine que você passou esses 5 anos se forçando a agir todos os dias. Imagine que superou cada obstáculo, venceu cada desafio e enfrentou cada medo. Onde você estaria? O que teria conquistado? Quão diferente seria a sua vida? Apegue-se a essa visão, pois é isso que o espera se você se comprometer com a ação deliberada. É isso que é possível se você estiver disposto a fazer o que precisa ser feito, especialmente quando não sentir vontade. Mas aqui está o alerta. Esse futuro não é garantido.
Ele não acontecerá automaticamente, ele não cairá no seu colo. Você tem que fazê-lo acontecer. Você tem que forçá-lo a existir através de suas ações. E isso começa hoje. Começa agora. Começa com a próxima atitude que você tomar. Você vai se forçar a fazer aquela ligação que está adiando. Vai se forçar a ter aquela conversa difícil que está evitando. Vai se forçar a dar o primeiro passo em direção aos seus sonhos. A escolha é sua, mas lembre-se de que seu futuro é moldado pelas ações que você toma hoje. Não amanhã, não na próxima semana, não quando se sentir pronto. Hoje, portanto, não espere pelo momento perfeito. Não espere até se sentir inspirado. Não espere até que tudo se alinhe perfeitamente. Porque se você esperar, poderá esperar para sempre. Em vez disso, force-se a agir. Force-se a avançar. Force-se a progredir, por menor que seja o progresso. Porque aqui está a beleza da ação deliberada. Ela cria impulso. Cada ação que você toma, não importa quão pequena, gera energia, gera movimento. E esse movimento, essa energia, pode impulsioná-lo para coisas maiores e melhores. Pense em um foguete. No lançamento, ele consome uma quantidade imensa de combustível apenas para sair do chão. Ele precisa forçar sua passagem pela gravidade, pela atmosfera, pela resistência. Mas uma vez que decola, uma vez que alcança o espaço, ele pode planar. Pode viajar pelo cosmos com muito menos esforço. Sua jornada para o sucesso é como a desse foguete. No início, exigirá um esforço tremendo. Você terá que se forçar a agir, a romper a resistência, a superar a inércia de sua situação atual. Mas se você continuar se forçando a agir, dia após dia, você criará impulso, você romperá suas limitações. E uma vez que o fizer, uma vez que tiver criado esse hábito de ação, as coisas começarão a fluir. O sucesso começará a vir com mais facilidade. Mas tudo começa com aquela primeira ação deliberada. Tudo começa com fazer o que precisa ser feito, especialmente quando você não sente vontade. Então, quero que você assuma um compromisso agora mesmo. Quero que decida que, a partir deste momento, você será uma pessoa de ação. Você será alguém que faz o que precisa ser feito, aconteça o que acontecer. Escreva, diga em voz alta, torne isso real. Eu me comprometo com a ação deliberada. Eu me comprometo a fazer o que precisa ser feito, especialmente quando não sentir vontade. Eu me comprometo a avançar, a progredir, a alcançar meus objetivos, não importa os obstáculos que eu enfrente. Agora sei que alguns podem pensar, mas e se eu não souber qual ação tomar? E se eu não souber o que fazer em seguida? A isso eu digo, tome qualquer ação. Qualquer ação é melhor do que nenhuma. Porque o fato é que você sempre pode corrigir o curso. Você sempre pode ajustar sua direção. Mas você não pode guiar um carro estacionado. Então, se você não sabe o que fazer, faça algo. Faça uma ligação. Envie um e-mail. Leia um livro. Faça uma aula. Apenas execute alguma ação que o mova na direção geral de seus objetivos. Porque aqui está a verdade. A clareza vem da ação, não do pensamento. Quanto mais você age, mais claro seu caminho se torna. Quanto mais você age, mais você entende o que funciona e o que não funciona. E essa é a beleza da ação deliberada. Não se trata de ser perfeito. Não se trata de sempre saber exatamente o que fazer. Trata-se de avançar, de progredir, de aprender e crescer através de suas ações. Portanto, não deixe a incerteza paralisá-lo. Não deixe o medo detê-lo. Force-se a agir, mesmo quando não tiver certeza. Especialmente quando não tiver certeza. Porque aqui está outra verdade. As pessoas que vencem na vida não são aquelas que têm todas as respostas. São aquelas que estão dispostas a agir diante da incerteza. São aquelas que estão dispostas a tentar, a falhar, a aprender e a tentar novamente. E é isso que eu desejo para você. Quero que você seja uma pessoa de ação. Quero que seja alguém que se força a avançar, mesmo quando o caminho não está claro. Porque seus sonhos estão esperando por você. Seu potencial está esperando para ser liberado. Sua melhor vida está esperando para ser vivida. Mas tudo isso está do outro lado da ação. Então, não espere, não hesite, não crie desculpas. Force-se a agir hoje.
Force-se a agir todos os dias, porque é nisso que consiste o sucesso. Não é um evento único, não é um destino que se alcança, é um hábito, é um modo de vida. É forçar-se a agir dia após dia, semana após semana, ano após ano. E sim, é difícil. Sim, é desafiador. Sim, haverá dias em que você não sentirá a menor vontade. Mas é exatamente por isso que você precisa se forçar, porque o sucesso não é sobre se sentir bem o tempo todo. É sobre fazer o que precisa ser feito, especialmente quando você não sente vontade. Então faça uma promessa a si mesmo agora. Prometa que se forçará a agir todos os dias. Prometa que fará o que precisa ser feito. Não importa como se sinta. Prometa que continuará avançando, continuará se impulsionando, continuará se esforçando, não importa quais obstáculos enfrente. Porque a verdade é esta: você tem tudo o que precisa para ter sucesso. Você tem o potencial, a habilidade e os sonhos. Tudo o que você precisa agora é de ação, ação deliberada. Portanto, não saia deste momento sendo a mesma pessoa que era quando chegou. Saia como uma pessoa de ação. Saia como alguém comprometido a se forçar a fazer o que precisa ser feito. Saia como alguém pronto para transformar seus sonhos em realidade através do poder da ação deliberada. Porque no final é disso que se trata. É sobre se tornar a melhor versão de si mesmo. É sobre viver à altura do seu potencial. É sobre transformar seus sonhos em realidade. E tudo começa com a ação deliberada. Tudo começa com fazer o que precisa ser feito, especialmente quando você não sente vontade. Então, vá e haja. Force-se, se for preciso. Impulsione-se para além da sua zona de conforto. Faça as coisas que está adiando. Enfrente os desafios que está evitando, porque é aí que o crescimento acontece. É aí que o sucesso nasce. É aí que os sonhos se tornam realidade. E lembre-se, cada vez que você se força a agir, está construindo um hábito, está fortalecendo sua força de vontade, está provando a si mesmo que pode fazer coisas difíceis. E com o tempo, essas ações deliberadas se tornarão mais fáceis, elas se tornarão automáticas, elas se tornarão parte de quem você é. E antes que perceba, você não terá mais que se forçar. A ação se tornará seu modo padrão, o sucesso se tornará seu estado natural. Mas tudo começa com aquela primeira ação deliberada. Tudo começa com fazer o que precisa ser feito, especialmente quando você não sente vontade. Então não espere, não hesite, não crie desculpas, force-se a agir hoje. Force-se a agir todos os dias, porque é isso que separa os bem-sucedidos dos mal-sucedidos. É aí que os sonhos se tornam realidade. É aí que se cria a vida que você sempre desejou. Ação deliberada é a chave para tudo o que você quer na vida. É o segredo para o sucesso. É o caminho para os seus sonhos. Então vá e force-se a agir. Faça isso hoje. Faça isso todos os dias. E observe como sua vida se transforma diante dos seus olhos. Lembre-se de que o sucesso não é sobre o que você sabe, planeja ou sonha. É sobre o que você faz. É sobre as ações que você toma. É sobre se forçar a avançar, mesmo quando é difícil, mesmo quando você não sente vontade. Assuma esse compromisso consigo mesmo agora. Comprometa-se com a ação deliberada. Comprometa-se a fazer o que precisa ser feito. Comprometa-se a se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Porque você tem grandeza dentro de si. Você tem um potencial ilimitado. Você tem sonhos esperando para serem realizados. E a única coisa que está entre você e esses sonhos é a ação. A ação deliberada. Então, vá e faça acontecer. Force-se a agir. Force-se a ter sucesso. Force-se a viver a vida que você sempre quis, porque você consegue. Eu acredito em você. Agora é hora de você acreditar em si mesmo e agir, com ação deliberada.